Bom dia! Bom dia para você. Como você está? Estamos aqui hoje para iniciar mais uma campanha e hoje nós vamos começar essa campanha. Se junte a nós no livro de Juízes. Livro de Juízes, livro do Antigo Testamento. Você vai ver que nós vamos aprender muitas coisas maravilhosas nesse livro. E hoje estaremos aqui a cada dia esmiuçando um capítulo. Os capítulos são bem grandes, mas a gente não vai ler todos os capítulos, não vai ler o capítulo por inteiro, né? A gente vai estar lendo antes e trazendo um resumo, trazendo a palavra que o Senhor colocar em nosso coração. E nós temos poucos dias, né? É uma campanha de 21 dias. Eu gosto de dizer que para aqueles que às vezes acham as campanhas longas, 21 dias passa rápido, é menos de um mês. Então comece comigo, faça essa campanha do livro de Juízes. Sei que Deus vai trazer grandes coisas para nós. O livro de Juízes é um livro especial que fala de um tempo a qual não havia rei em Israel e cada homem fazia aquilo que queria, não tinha lei. Naqueles dias cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Então eles não se auto-ordenavam, não se comandavam, faziam as coisas meio assim de qualquer maneira. Então é um tempo que nós vamos estudar, é um tempo que nós vamos passar a entender o que Deus faz com o povo que faz as coisas de qualquer maneira, a seus próprios olhos, sem seguir a direção do Senhor. E hoje eu estou um pouco com gripe, estou bastante resfriada, tá difícil de falar um pouquinho, com bastante dor de garganta, mas é assim mesmo. Quando a gente inicia uma nova campanha, quando Deus coloca algo no nosso coração, né, a gente é acometido de várias situações para que dê uma desanimada para ver se a gente para. Mas a gente não pode parar, porque Deus tem grandes coisas para nos entregar através dessa campanha do livro de Juízes. Então vai lá, pega a sua Bíblia, abre aí no livro de Juízes. Eu vou ler alguns versículos aleatórios que eu já tinha pré-anotado, que era interessante para nós falarmos um pouquinho hoje, um apanhado geral, e depois você lê. Quando a gente terminar o vídeo, você vai lá, lê o capítulo todo para se inteirar daquilo que Deus tem para nós. Então vamos aí começar 21 dias sem interrupções no livro de Juízes, tá bom? E vai dizer assim a palavra do Senhor. Eu vou começar com, versículo 1 que vai dizer: Ora, depois da morte de Josué, sucedeu os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem primeiro subirá por nós contra os cananeus para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá, e eis que entregarei a terra em sua mão. Versículo 6 vai dizer: Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram e o apanharam. Cortaram fora os seus polegares e os dedos grandes dos seus pés. Versículo 12 vai falar de Axa, que diz: E Caleb disse: Aquele que ferir Kiriat-Sefer e tomar, a ele darei Axa, minha filha, por esposa. E no versículo 15 vai dizer: E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra ao sul, dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes de alto e as fontes de baixo. Vamos começar com esses 4 versículos que dizem que o povo de Israel, após a morte de Josué, veja que Juízes ele começa após a morte de Josué. Após a morte de Josué, os filhos de Israel, eles estavam meio que sem líder, né? Eles estavam sem líder, eles estavam sem rei, sem alguém para guiá-los. E eles vão e perguntam ao Senhor: quem primeiro vai subir contra os cananeus para lutar contra eles? E Deus diz: Judá subirá e eu serei com Judá. E aí vai Judá e pede a Simeão se Simeão sobe com ele. E Simeão diz: sim, eu irei contigo e subiremos. E eles sobem, eles ferem, e Deus entregou os cananeus e os ferezeus na mão
na mão deles. Eles venceram os fariseus e os cananeus. E ali acontece algo muito interessante. Adoni-Bezeque, que era o rei daquele lugar, ele foge. E eles o perseguiram. E quando eles pegam ele, eles cortam os dedos polegares e cortam os dedos dos pés e das mãos. Eles lançam sobre Adoni-Bezeque algo que Adoni-Bezeque costumava fazer com os outros adversários dele na guerra. Eles fazem a mesma coisa. E isso irritou a Deus. Irritou a Deus por quê? Porque eles tinham ordem para matar. Eles tinham ordem para acabar com o inimigo. Eles não fizeram, eles só fizeram essa atrocidade com o rei Adoni-Bezeque e o deixaram vivo. E isso ali começou a desobediência mais uma vez sobre as guerras. Então, a partir dali, nós vamos ver depois que em vários lugares, no versículo 16, 19, versículo 21, versículo 24, versículo 27, 29, 31, 30 e 33 vai falar de todas as tribos de Israel, né? Começando ali pela última, Naftali, Aser, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, José. Então começa a falar sobre as tribos de Israel e todas elas não venciam mais. Todas elas eram vencidas. Todas elas não conseguiam expulsar os cananeus, não conseguiam expulsar aquele povo, e umas se misturavam com aquele povo. E o interesse de Deus, qual era o problema do povo de Israel não acabar de vez com os adversários? Era porque eles se misturariam. O povo de Israel era um povo que se deixava levar, se misturaria com a idolatria, se misturaria com as coisas desagradantes a Deus, se misturaria com o povo que eles deixassem vivo, se misturariam. E isso que Deus não queria, essa mistura. Deus não queria que o povo de Israel se coligasse, se misturasse, se casasse, tivessem filhos com o povo de Canaã, porque eles seriam corrompidos. Esta é a palavra, eles seriam corrompidos. E o povo de Israel é corrompido. O povo de Israel se mistura, não obedece. Através da desobediência vem a corrupção. E foi o que aconteceu nesse primeiro capítulo. Nós vemos que todas as tribos desobedeceram a Deus. E ali Deus parou de ser com eles. Ali Deus deixou eles perderem as batalhas. Ali Deus deixou, veja aqui, diz... Aser não expeliu os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, nem os Alade, nem os Axibe, nem os Elba, nem os Afec, nem os Reobe. Mas os azeritas habitaram no meio dos cananeus e os habitantes da terra, pois eles não expulsaram. Então, cada vez que havia uma ordenança de expulsar o povo da terra, de acabar com eles, de tirá-los dali, de mandá-los para longe ou mesmo matá-los, quando havia essa ordem era específica e Deus sabia o porquê. Porque eles ficariam na terra, eles se misturariam com o povo de Israel e fariam corrupção moral, corrupção espiritual, fariam novos deuses, adorariam novos deuses. Os filhos de Dan, os amorreus forçaram os filhos de Dan até o monte, pois não o fariam descer até o vale. Os filhos de Dan foram imprensados no monte, na montanha. Os filhos de Dan foram imprensados pelos amorreus. Em vez de eles ganharem a batalha, eles foram imprensados, eles não tinham para onde ir. E isso tudo porque Deus tirou a sua mão, Deus não foi com eles. Veja que no começo Deus fala, ajudar, vai, sobe que eu serei com vocês. Simeão ajuda e eles vencem a batalha. Mas a partir dali, por eles não obedecerem, que era para matar aquele rei, cortam os polegares, cortam os dedos dos pés, ali começa a desobediência. E ali começa a corrupção do povo em Canaã, novamente. E o povo de Israel é um povo desobediente, né, de começo da história. E quem não é, né, nós temos essa raiz de desobediência dentro de nós.
Então nós temos que lutar todos os dias para sermos obedientes a Deus, né? Hoje era um dia que eu queria até desobedecer ao Senhor. Quando eu estava fazendo meu café, eu pensei, vou começar amanhã ou depois quando eu estiver melhor. Mas não, o Espírito Santo falou para eu começar hoje. Então eu não estou bem fisicamente, né? Eu não estou legal hoje para falar, porque a garganta dói. Porém, o Senhor é o meu ajudador, né? Eu sou obediente à voz do Senhor. Eu sou obediente àquilo que Deus quer na minha vida. Eu sou obediente para que eu não seja corrompida. Eu faço o que Deus manda para que eu não me corrompa, porque eu estou na mesma linha de frente da corrupção de qualquer ser humano, porque a nossa carne é corrupta, a nossa carne quer o bem bom, a nossa carne quer a cama quentinha, a nossa carne quer ficar ali até as 6, 7 horas da manhã. A nossa carne não quer levantar cedo, a nossa carne quer ficar na desobediência, a nossa carne não quer passar o momento de ler a palavra de Deus, a nossa carne prefere ver vídeos que já explicitam a palavra de Deus. Então, nessa manhã que nós possamos pegar essa palavra para o nosso coração, de obedecer ao Senhor, começar essa manhã, essa campanha obedecendo, para que a corrupção não entre na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso intelecto, para que a corrupção não consiga vencer a nossa vida. E outra palavra, outro versículo que eu gostaria de citar é sobre o casamento de Axa. Então o Caleb, ele fala, quem vencer a cidade de Kiriat Sefer, eu vou dar minha filha em casamento. E naqueles tempos os pais faziam isso, davam suas filhas em casamento por um homem bom de guerra. Então o sobrinho de Caleb, né, o primo de Axa, vai e vence a guerra e toma a mão da prima em casamento. E também naquela época também era comum casar-se com parentes, né? Não era comum, já era ordenança para que não houvesse misturas, né? Não houvesse misturas de raças, de gênero, de pessoas, né? E já era da mesma família, já se entendiam. E ali Otiniel casa com Axa. E ali, depois do casamento, existia sim o presente de casamento. E o pai de Axa, Caleb, que foi o único que chegou à Terra Prometida, enquanto ele e Josué, os dois que saíram do Egito, ele dá uma terra de presente para Axa e para o seu esposo. E essa terra era seca, terra sem água. E aí Axa diz, mas o que é que eu vou fazer sem água? O que é que eu vou criar sem água? Como vou plantar sem água? Aí ela toma a decisão, ela fala com o seu esposo, ela toma a decisão, ela toma a decisão e diz, papai, você me deu uma terra seca, eu quero água, me dê água, me dê fontes de água. E o pai, altamente na hora, lhe abençoa com fontes altas e fontes baixas. Ou seja, as fontes que estavam acima, tanto as fontes que estavam acima quanto as fontes que estavam abaixo, ele apresenteia com água. O que eu quero trazer nessa manhã para nós é que o Pai ele está disposto a presentear, principalmente quando ele nos dá algo que não convém às vezes, que você não vê o que tem de bom. Caleb da terra seca, mas a sabedoria de Axa, ao analisar a terra que ela tinha ganho, faz com que ela ganhe as melhores fontes, faz com que ela tenha a melhor terra, porque daí o Pai dá não só a água, as fontes de cima, como as fontes de baixo. E as fontes regando a terra, ela teria muita produtividade, ela teria muita produção. Então nessa manhã guarda essa palavra com você. O Pai, ele tem o melhor para nos dar. E que nessa manhã você possa pedir fontes de água, que você receberá em dobro tudo aquilo que você pedir. Que Deus abençoe sua manhã e que o Espírito Santo coordene essa campanha e coordene os seus dias. Em nome de Jesus, Café com Palavra. Até amanhã.